9, o Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco, uma entrevista muito especial, uma entrevista muito importante. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, ele que frequenta o Radar de Notícias desde o seu primeiro mandato, mas estou tendo a oportunidade de entrevistá-lo pela primeira vez. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. Prazer é meu, né? É a primeira vez que eu venho com você entrevistando, desde o primeiro mandato a gente vem aqui. É uma alegria falar contigo, com o público todo do Radar. Muito obrigado, vereador. Agradeço também a sua equipe que está aqui conosco. Mande sua pergunta para o vereador. Temos uma extensa pauta, mas na medida do possível a nossa produção exibirá algumas perguntas para o nosso convidado. Mas eu quero começar perguntando para o senhor o seguinte, vereador. A campanha começa oficialmente amanhã e o recesso, os trabalhos no Legislativo voltaram recentemente, agora no mês de agosto. É claro que os vereadores estão na Câmara dando presença, o senhor está sempre lá. Alguns não aparecem, mas o senhor está sempre por lá. O que dá para votar nesse segundo semestre que vai ser achatado, tendo a campanha em campo? O que o senhor espera desse segundo semestre na Câmara? André, vou ser bem honesto, é uma forma como eu vejo a questão de campanha eleitoral. O vereador que deixou para fazer campanha eleitoral nos últimos 45 dias agora está enroscado, né? Porque acredito que em 45 dias você não vai conseguir convencer a população de que você fez um bom trabalho, fazer a população entender que aquilo que você deixou de fazer tem alguma razão e tal. Então, por mim, né, eu estarei todos os dias na Câmara Municipal para votar todas as matérias que, porventura, sejam colocadas lá para a gente na sessão. Acredito que a população de Guarulhos espera que a gente trabalhe também durante o período da eleição, porque todo mundo recebe para isso. Eu estarei lá e eu espero que a gente não pare os trabalhos da Câmara para fazer campanha, porque você pode fazer nos períodos que você não está na Câmara Municipal. Falando sobre a agenda da Câmara, é impossível não voltarmos a um assunto que permeou aqui o nosso programa durante essa semana. Nós recebemos o vereador Laércio. Ele moveu uma ação que resultou no congelamento, na paralisação das comissões da Câmara. O Tribunal de Justiça entendeu que houve um equívoco, para dizer o mínimo, na formação das comissões. Então, para quem não acompanhou a entrevista e para quem não sabe do que eu estou falando, por um entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, as comissões estão suspensas, com exceção da CCJ e da Comissão de Ética, até que haja uma nova eleição. O vereador Laércio fez questão de dizer que não tem acordo, ou vota uma nova composição, ou elas seguem paralisadas. O que esperar, então, se as comissões estão paradas? Como proceder os trabalhos da Câmara se as comissões não estarão funcionando para deliberar e emitir os pareceres para que os projetos sejam votados? Primeiro, é importante dizer que essa parte das comissões não estarem funcionando é responsabilidade daqueles que hoje dirigem a Câmara Municipal, porque fizeram a maioria e entenderam que simplesmente tinham que excluir a oposição de participar das comissões, em especial nos cargos de mando das comissões. E o vereador Laércio entendeu, que é advogado também sou, ele entendeu que aquilo era algo injusto, entrou na justiça, conseguiu essa decisão, né? Agora a gente está no imbróglio, porque para poder votar as matérias você precisa de pareceres das comissões. E só funcionando a CCJ e a Comissão de Ética, existem pouquíssimas matérias que é só comissão a CCJ que dá parecer, né? Na última sessão eu participei de uma conversa com um grupo de vereadores lá para ver se dava acordo da gente fazer uma votação rápida agora das comissões, até porque falta muito pouco tempo para terminar o mandato, para que não haja discussão e a gente possa ali dar seguimento aos trabalhos. Tem matérias que podem ser votadas, que já tem parecer das comissões, mas eu acredito que isso vai ter impacto mais daqui uns 30 dias. Eu acredito que tem muita coisa que já pode ser votada que foi antes da decisão do tribunal. O senhor acha que é mais provável que saia esse acordo ou pela essa conversa que o senhor teve, o senhor sentiu que ainda tem uma certa resistência? Não, achei que é bem provável que saia o acordo, até porque mesmo os vereadores que hoje fazem parte dessas comissões que são as principais, CCJ, Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, sabe que falta pouco tempo para terminar esse mandato e não vai ser 3 meses que vai fazer eles desistirem. Ainda antes de... O senhor deve acompanhar o programa, o senhor é mais um convidado aqui da nossa série Prestação de Contas. A ideia é que todos os vereadores estejam aqui para falar de coisas positivas e algumas coisas polêmicas do mandato. Mas antes da gente entrar nessa questão de pautas polêmicas que a gente vai ouvir o senhor, quero te perguntar sobre mais um assunto que acho que é muito importante, que é a questão das emendas individuais, do orçamento impositivo. Perguntei ao vereador Laércio, perguntei ao vereador Geraldo Celestino, que esteve aqui conosco recentemente, quero saber a opinião do senhor. O senhor é simpático
a ideia do orçamento impositivo, das emendas em Guarulhos, e acrescenta uma segunda questão. O senhor não acha que esse orçamento impositivo pode engessar o prefeito, tendo menos verba discricionária para fazer a gestão do município? Então, primeiro, acho que é importante dividir, né, o que é orçamento impositivo do que é orçamento secreto, que é aquilo que existia em Brasília, porque as pessoas têm uma ideia de que são coisas iguais e não são. O orçamento impositivo é a emenda impositiva, né, é uma emenda que o vereador vai ter direito de indicar para o prefeito de forma clara, né, democrática, que ele possa, transparente, para que as pessoas possam acompanhar. Então, eu entendo que os vereadores, em especial aqueles que trabalham o dia a dia da cidade, conhecem os problemas da cidade, vivem o dia a dia ali do bairro, isso vai facilitar muito a parte de atendimento de demandas que chegam da população, porque a gente que é vereador, André, do momento que eu saio da minha casa, a hora que eu vou dormir, eu sou demandado, né? Eu fico nos nossos espaços ali, as pessoas, vereador, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e muitas vezes a gente depende muitas vezes, na maioria das vezes, a gente depende do prefeito para ele poder executar. Se a gente tiver uma margem para a gente poder indicar através de emendas para poder fazer as obras, eu não vejo problema nenhum. Mas também você tem uma razão quando você fala de não engessar o orçamento, pode ser como é Brasília, né? Você pode direcionar de acordo com a orientação do executivo, a emenda pode ser para a área da saúde, a emenda pode ser para determinadas áreas onde haja maior preocupação daquele governo que está colocado, porque em Brasília é assim, eles não indicam a emenda para onde que é, essa emenda necessariamente tem que ir para a saúde, foi inclusive a que eu consegui com o deputado Alencar Santana, que foram mais de 5 milhões de reais no ano passado, que tinham que ser destinados para a compra de ambulâncias do SAMU e tinham que ser destinados para a atenção básica de saúde. Então, acho que isso é importante. Foi bom o senhor ter falado do orçamento secreto, né, fazendo menção ao que acontece em Brasília, porque é realmente uma excrescência, até um paradoxo o orçamento ser secreto, mas que bom que, pelo menos da parte do senhor, não há essa intenção de trazer o orçamento secreto, que é um absurdo aqui para a cidade de Guarulhos, porque, olha, realmente um dos legados negativos do governo Bolsonaro foi essa captura do orçamento de forma escusa por parte do Congresso Nacional. Realmente, sem comentários, mas enfim, vamos nos ater à pauta aqui da cidade de Guarulhos. Vamos começar aqui com uma rodada de questões de quem está nos acompanhando. Por exemplo, produção, se possível, coloca na tela o comentário que está no Facebook da Camila Sanches. Ela diz o seguinte: gostaria de ouvir do vereador sobre o importantíssimo projeto que ele protocolou em relação à atividade do transporte por motocicleta. Acho que é importante o senhor falar sobre isso, que é um assunto realmente relevante aqui para a nossa cidade. Acho que as pessoas que nos acompanham sabem que já existe na cidade de Guarulhos o transporte, aqueles pessoal chamam de Uber Moto, né? Que a pessoa pode chamar um Uber lá ou qualquer carro de aplicativo para ir de carro, mas já existe na cidade o Uber Moto. E como não há regulamentação na cidade de Guarulhos para o transporte de passageiro por motocicleta, a GCM, a Polícia Militar, está parando esses trabalhadores que estão fazendo esse transporte, estão autuando, né? E fazendo uma autuação, André, que não existe no Código de Trânsito Brasileiro. Eles fazem uma autuação de mais de 10 mil reais quando eles pegam um jovem desses fazendo transporte de passageiro, mesmo que está sendo ali pelo aplicativo. E o transporte irregular de passageiro pelo Código de Trânsito Brasileiro é a maior multa de R$ 270, se eu não me engano. E eles estão cobrando mais de 10 mil. Então, por isso, eu protocolizei esse projeto de lei na Câmara Municipal para poder regulamentar o transporte de passageiro por motocicleta em Guarulhos, para que esses trabalhadores possam fazer isso de forma tranquila. E também entrei com uma ação popular para que a Prefeitura de Guarulhos não mais cobre essa multa de mais de 10 mil reais daquelas pessoas que, porventura, estiverem ainda fazendo transporte irregular nesse período em que não for regulamentado. Importante iniciativa porque, de fato, no mínimo, há uma discrepância ali do valor da multa pelo que está sendo cobrado. Então, é importante que providências sejam tomadas. Vereador, queria saber, vamos falar agora de vamos entrar na parte de votações polêmicas de assuntos que se tornam assunto aqui na nossa cidade. Privatização da Sabesp. Por que o senhor votou contra essa matéria que foi aprovada, agora sou eu dizendo, é a minha opinião pessoal, a toque de caixa pelo Legislativo Guarulhense? Por quê?
Então, já começa justificando pela sua justificativa, né? Uma matéria tão relevante como essa não poderia ser tratada com regime de urgência da maneira como foi, a toque de caixa, todo atrapalhado, tanto que a gente fez oposição e a gente conseguiu na justiça, inclusive, segurar aquele processo de privatização da Sabesp na cidade de Guarulhos, porque a gente entendia que faltava o impacto orçamentário, foi isso, inclusive, que a justiça quando deu a liminar para a gente, falou, e além disso, faltou as audiências públicas com a população, porque você imagina, a população, a pessoa às vezes trabalha, não está acostumado com o dia a dia da política e tal, com essa privatização da Sabesp, pode acontecer o que aconteceu com a SEDAI no Rio de Janeiro, e eu acredito que é o que vai acontecer. Existem serviços que hoje são cobrados aqui R$ 100, que no Rio de Janeiro é 1.000, o mesmo serviço. Então, quando uma empresa assume um serviço estratégico como esse, né, é complicado, porque toda empresa, e as pessoas que têm negócio sabem disso, a empresa visa o lucro. Se ela puder ganhar o máximo naquilo ali, ela vai fazer. E a diferença não tem concorrência. A pessoa que não quiser comprar água na torneira da Sabesp, ela consegue comprar de outra pessoa? Não tem. Então, vai ter que pagar o preço que a Sabesp, agora administrada por uma empresa privada, cobrar por todos os serviços dela, e é muito temerário isso. Isso vai impactar muito negativamente a vida da pessoa que vive aqui em Guarulhos. O senhor citou a SEDAI, né? Mas eu lembro que durante a votação tinham algumas faixas estendidas ali na frente da Câmara, que nós estivemos lá no período de votação, comparando com a Enel, na cidade de São Paulo, que da última vez que houve um apagão, alguns pontos da maior cidade da América Latina, ficamos 4, 5 dias sem energia, e a empresa, onde estava? Quais providências foram tomadas? Ficava aquele jogo de empurra da prefeitura com a Enel, da Enel com a prefeitura, e o povo sem luz, né? Pois então, existe no imaginário popular que tudo que privatiza é bom, tudo que privatiza dá certo e tal, e pode ser bom, é verdade, mas pode ser muito ruim. E o que é estratégico, como energia elétrica, água, tem que ter muito cuidado, né? Você comentou da Enel em São Paulo, ficou semanas, né? Acho que chegou a chegar faz mês, inclusive, lá. Você imagina a pessoa passar por isso aqui na cidade de Guarulhos. E quem são cobrados depois são os vereadores, mas deixar bem claro, votei contra isso e tenho certeza que o impacto disso ainda vai vir. Vereador, queria ouvir o senhor sobre a taxa do lixo, sobre o seguinte aspecto. Alguns vereadores da atual base do prefeito carimbam alguns projetos e não dão nenhuma satisfação. Mas há alguns poucos que, concordem ou não com o posicionamento desses parlamentares, alguns poucos dão a cara a tapa e fazem um meia-culpa. Então, por exemplo, eu cito o caso do vereador Geraldo Celestino, que há pouco tempo esteve aqui e de forma muito transparente ele disse, olha, na minha opinião, enquanto um vice-líder do governo, a taxa do lixo foi o maior erro do governo. O senhor concorda com esse diagnóstico? Foi o pior erro? Foi certeza, e que colocou os vereadores da base ali numa situação muito complicada. Eu votei contra, fiz de tudo para não passar, viramos a noite, aliás, 2 noites lá, para não deixar passar a taxa do lixo, porque o argumento que eles passavam para os vereadores da base para aprovação da taxa do lixo era frágil, né? Eles diziam que era uma lei federal que obrigava o município a ter que fazer a criação da taxa do lixo, e não tinha outra palavra, isso era mentira. Eles diziam o seguinte, que onde já existia empresa que regulamentava a questão do lixo, você poderia fazer ou não. E Guarulhos já existe a coleta de lixo, né, na cidade, eles não tinham que implantar. E aí os vereadores foram criar essa taxa, pegou mal pra caramba com a população, né? Eu sei que, inclusive, agora, muitos têm problema para fazer campanha, porque a população antigamente esquecia, e hoje não esquece não. Então eu tenho toda a tranquilidade de falar, votei contra a taxa do lixo, votaria contra 10 vezes, porque não é com taxa, mais taxa que a gente vai resolver a situação. Já existe coleta na cidade. Foi um absurdo. Vereador, tem outros assuntos para perguntar para o senhor. Quero te ouvir sobre a dificuldade de ser oposição na cidade de Guarulhos, que acho que tem a ver um pouco com essas batalhas que vocês travam. Às vezes vocês conseguem adiar uma votação, mas a gente sabe que quando for a voto, todo mundo praticamente sabe o placar. Vai terminar 27-6, 26-7. Quem está duvidando, basta ver aí o placar de votações polêmicas. É o grupo da oposição de 6-7 e não passa disso. Mas eu queria um comentário do senhor, estava até separado aqui, mas vamos terceirizar, já que é um assunto em voga para a nossa audiência. A Suelen Freitas pergunta o seguinte, gostaria de saber do vereador sobre como funciona o Espaço Saúde no Jardim Vila Galvão. Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Boa pergunta, né?
Eu tenho um trabalho social muito forte na cidade de Guarulhos, já desde o primeiro mandato, aliás, antes do primeiro mandato, né? Então, nós começamos com um espaço cultural, onde a gente tinha lá atividades culturais, recreacionais, formação profissional, e a gente começou lá em 2012 com um médico cardiologista com consultas populares. E aí isso foi crescendo, a gente criou um espaço saúde menor no Parque Santo Antônio, depois a gente foi para o Parque Santo Antônio, fez um espaço ainda um pouco maior, e a gente inaugurou em fevereiro desse ano, lá no Jardim Vila Galvão, um espaço saúde, assim, com um cara de clínica mesmo, com bastante, a gente deve ter mais de 17 especialidades médicas, e hoje eu acredito que em Guarulhos a gente seja referência nessa área. São consultas a preços populares com médicos renomadíssimos na cidade de Guarulhos. Você pega um doutor Simval da Vida, que é um endocrinologista famoso da cidade, está com a gente lá, o doutor Leandro, que é cardiologista, enfim. Tenho muito orgulho do nosso espaço de saúde, se Deus quiser permitir, a gente vai ampliar. E recentemente eu vi um vídeo do senhor falando sobre a geriatria no espaço também, né? Exatamente. Nossa última especialidade médica ela foi a geriatria, que é difícil achar na rede em Guarulhos, é até complicado para a gente que, no meu caso, sou vereador, sou uma pessoa pública, né? A gente deveria buscar o tempo todo que isso resolvesse público para todos, né? Mas vereador, as pessoas às vezes acham que a gente consegue resolver tudo e não consegue. Depende muito do prefeito, quem é a gestão. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se como vereador, com um orçamento pequenininho que a gente tem, eu consigo fazer o que eu faço, o prefeito pode fazer muito mais e muito melhor, e eu acredito que é por isso que a gente vai passar por um processo eleitoral aí nesse período agora. Eu tenho certeza que as pessoas vão mandar um recado. Eu parabenizo o senhor pela iniciativa, porque de fato, todas as enquetes que nós fazemos aqui, a nossa produção faz, o assunto da saúde é sempre o campeão de votos. Em termos de reclamação, basta ver também a nossa parte de reclamação, então acho que é uma forma de pelo menos mitigar algo tão caótico que temos aqui na cidade de Guarulhos. Queria voltar, antes a gente vai entrar na parte final da nossa entrevista, vamos analisar a disputa eleitoral, mas queria te ouvir rapidamente sobre essa questão. Qual a dificuldade de ser oposição na cidade de Guarulhos, né? Como eu disse, muitas vezes vocês conseguem adiar derrotas, mas porque nós já sabemos, a oposição já sabe como vai terminar determinada votação. Qual a principal dificuldade de ser um parlamentar da oposição na cidade de Guarulhos? Então, acredito que o parlamentar que faz parte da base do governo, ele pode fazer parte da base do governo, mas com senso crítico, André. Eu já fui base de governo também, fui base do governo Almeida quando ele era prefeito, e a gente se indispunha várias vezes, fazia votações contra o prefeito Almeida. Eu vou te lembrar de uma aqui. Teve eu não lembro qual foi o ano que ele queria conceder um reajuste para o servidor que não era a recomposição da inflação. Muito parecido com o que teve agora, que inclusive o prefeito deu -2 para os servidores públicos. E aí eu e outros vereadores, inclusive do PT, fizemos uma emenda lá para que o prefeito tivesse que dar pelo menos a recomposição da inflação. Mas deu um pau dentro do partido, no governo, o pessoal começou a xingar. Eu falei, não, tenho coerência, né? Eu venho do movimento sindical também, então como é que eu que defendo o trabalhador vou e voto uma lei que vai dar reajuste inferior à inflação? Então, acho que depende muito da qualidade também do parlamento, né? E acredito que a pessoa para ser vereador tem que saber aguentar pressão, tem que ter outra profissão, André. Eu sou empresário também, então se um dia eu deixar de ser vereador, eu não vou morrer de fome, sou advogado. Então as pessoas às vezes elas fazem de vereador profissão, né? E não é, e a hora que toma uma pressão fica com medo porque se perde o cargo de vereador vai ver de que maneira. Então acho que tem que ser melhor preparado o vereador na Câmara para poder aguentar a pressão. Por isso que essas votações agora, sabe, vai votar no amigo, no Zezinho do açougue, no Toninho da padaria, não sei o que e tal. É isso que a gente precisa. Acho que o vereador da segunda maior cidade do estado de São Paulo tem que ser muito bem preparado para aguentar isso que você está dizendo. Vereador, vamos falar de eleição, agora no aspecto do executivo e não dos assuntos do legislativo. Eu disse no programa de ontem que eu enxergava na minha avaliação que foi uma ótima notícia para a campanha do Alencar essa pesquisa do IPEC, porque ele vinha sendo alvo de um ataque especulativo, dizendo, olha, o Alencar não engrena, precisa decolar, o Lula já veio para Guarulhos e o Alencar não reage, vem a pesquisa e mostra que ele está tecnicamente empatado na segunda colocação, com o Lucas Sanches e com o Jorge Wilson. Queria que o senhor fizesse uma breve avaliação dessa pesquisa e também perguntar para o senhor o seguinte, enquanto um correligionário do Alencar, por que o Alencar merece ser o próximo prefeito de Guarulhos? Bom, primeiro, quero dizer que essa pesquisa eu vi com muita alegria também, né? Eu sou uma pessoa estudiosa de números de pesquisa, eu gosto de ler a pesquisa, inclusive aqueles dados que não aparecem, aqueles dados só ficam ali, aqueles 20 páginas, 30 páginas que aparecem na pesquisa, que para a população, não, normalmente aquilo não é publicado.
A pesquisa ela mostra que, por exemplo, mais de 50% da população de Guarulhos não sabe que o Eloy Pettá saiu do PT. Não sabe. Então, à medida em que as pessoas vão sabendo que o Eloy Pettá saiu do PT, vão fazendo o juízo de valor. Falam, bom, eu continuo com o Eloy ou eu vou ficar com a candidatura do PT? Porque quase 30% da população de Guarulhos se reivindica petista. Então, à medida em que isso for avançando e a campanha vai cuidar de fazer isso, tenho certeza que a campanha do Alencar vai continuar crescendo. Para além disso, né, esse número dessa pesquisa mostra que o Alencar cresceu, né, está em segundo lugar. A gente imaginava mesmo que a gente fosse chegar no início da campanha eleitoral nessa posição. Temos uma chapa de vereador, que é a maior chapa de vereador da cidade de Guarulhos, e a gente sabe numa cidade que não tem TV, o peso que tem a quantidade de vereadores pedindo voto na rua. O Alencar é uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa que já foi vereador 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, deputado federal 2 vezes e agora é vice-líder do governo Lula. E eu tenho certeza, André, que o próximo prefeito vai precisar muito de parceria com o governo federal, muito. Porque a cidade de Guarulhos está quebrada. O orçamento de Guarulhos, ontem o prefeito não conseguiu pagar o 2% de reajuste para os servidores públicos. Então, essa parceria com o governo federal, a gente precisa de dinheiro novo na cidade de Guarulhos e vai ser muito importante. Então, a pessoa que vai votar nessas próximas eleições tem que considerar isso. Se quiser que a cidade cresça e desenvolva, é quem tem parceria com o governo federal e esse candidato é o Alencar. Já que o senhor citou a questão da saída do Eloy do PT, o senhor já até se manifestou sobre isso na tribuna, mas como é a primeira vez que o senhor está aqui, eu preciso fazer essa pergunta. Qual a opinião do vereador Marcelo Seminaldo sobre a forma como o ex-prefeito Eloy Pettá saiu do PT? Ele errou. O Eloy errou. Eu tenho um carinho enorme pelo Eloy pessoalmente, né? O Eloy, ele foi um dos fundadores do PT junto com o meu pai, né? Para você ter ideia, a gráfica do PT em 1982 era no quarto, nos fundos da minha casa. Então eu acordava à noite com o Eloy, meu pai e outros, com aquela gráfica rodando para o material e para porta de fábrica no dia seguinte. Então eu só tive um partido até hoje e foi o PT, e o Eloy eu conheço ele desde criança. Mas nas disputas do nosso partido a gente costuma aceitar as decisões do partido. E a mesma forma que agora escolheu o Alencar como nosso candidato a prefeito, foi a forma que tinha escolhido o Eloy em 2016, foi a forma que tinha escolhido o Eloy em 2020. Então, não pode simplesmente, o jogo não me interessa, eu pego a bola, levo embora e ninguém brinca mais. Acho que o Eloy poderia ter saído muito grande desse processo, ter sido a pessoa que ter feito a transição geracional para o Alencar, porque precisa ser feita essa transição geracional, e não fez. Ele preferiu sair do PT, se aliar com um partido próximo ao Bolsonaro e ao Tarcísio, ter a Fran como vice, que é uma pessoa que eu não tenho nada contra ela, mas do ponto de vista político, tem muito ainda a explicar na cidade de Guarulhos, e a gente vai trabalhar isso na nossa campanha nesses próximos 45 dias. Mostrar quem é o Alencar, quem é a nossa vice. O Eloy algumas pessoas conhecem, mas quem é a vice, e as pessoas vão decidir quem é que vai estar no segundo turno. Eu tenho certeza que a gente vai estar. E para a gente encerrar, o senhor se manifestou de maneira muito enfática, de forma coerente na tribuna, falando sobre esses recentes episódios lamentáveis de agressão, ameaça, tentativa de homicídio na cidade de Guarulhos. Queria repetir, dar a oportunidade do senhor mais uma vez se manifestar. O que o senhor tem achado dessa... Guarulhos virou agora a cidade do faroeste? Tudo vai ser resolvido na base da paulada e da ameaça de morte? Queria que o senhor se manifestasse sobre isso. Pois é, falei na tribuna e falo aqui também. O que une todos esses episódios de violência recente na cidade de Guarulhos é o PL. Bem claramente, né? O Kaique apanhou lá na frente da padaria São Bento, né? Junto com o jornalista Pimenta, por membros do PL. O Kaique, ele era chefe de gabinete do vereador Lucas Sanches, que agora é candidato a prefeito. Essa última que teve contra o Alencar, que foi na chegada lá da indicação da nossa vice, quem que foi fazer arruaça e querer agredir, coloca telefone na cara, não sei o que e tal, um rapaz que ele é ligado ao PL e é pré-candidato a vereador também. E nessa última do Alencar, o comparsa desse pré-candidato a vereador armado colocou a arma na cara do Alencar. Se essa pessoa dispara, né, por um acidente, por exemplo, ali e tal, a gente estaria aqui falando de desastre, de as pessoas fazendo nota de repúdio, mas é o seguinte, a gente tinha sido morto um pai de família que hoje é nosso candidato a prefeito. Me recordo, André,
últimos dias da campanha eleitoral presidencial, a Carla Zambelli estava correndo de pistola na mão lá na Meda Santos, em São Paulo. Na época que eu trabalhava na Jovem Pan, foi praticamente no quintal da redação. Pois é, aí a impressão que me dá é que as lideranças maiores fazem isso e aqueles que estão abaixo acham que pode fazer também. Tanto que eu cobrei o Lucas, que é meu amigo pessoal, vereador, na Câmara, falei, Lucas, você precisa se posicionar para as pessoas que estão abaixo de você entender que não vale tudo. Guarulhos não é Juárez no México. Não é Juárez. Lá em Juárez o pessoal anda de pistola, fuzil. Aqui não. Vamos ganhar a eleição e disputar a eleição na base das ideias. Eu acho que o eleitor, seja ele de direita ou de esquerda, André, ele não quer saber disso. Das pessoas se digladiando na rua, se matando, se batendo. Sabe, a pessoa pensa pela direita, ok, pensa pelo centro, ok, pensa pela esquerda, ok, mas respeito. Todo mundo é pai de família. Tem gente que é candidato a vereador pela primeira vez que sequer está querendo fazer campanha agora. Pô, vou sair da rua, vou tomar um tapa, vou tomar um tiro. Não pode. Pois é. Importante a manifestação do senhor, eu concordo. Não podemos resolver divergências, discordâncias à base da paulada e da coronhada. É no debate de ideias, no contraditório e não com ameaça. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Queria que o senhor mandasse o seu último recado. Foi um prazer ter a oportunidade de entrevistá-lo pela primeira vez. Desejo boa sorte durante a campanha que começa amanhã. Sei que será curta, mas bastante agitada. Volte mais vezes, conte com o Radar de Notícias. Foi um prazer recebê-lo aqui. Bom, quero te agradecer, André, e tornar público aqui o elogio que eu fiz para ele aqui nos bastidores, porque a primeira vez que eu venho aqui, é um jovem preparado, faz imprensa como tem que ser feita na cidade de Guarulhos. Eu tenho certeza que do jeito que você está fazendo, nós vamos crescer muito a imprensa na nossa cidade, porque fazer de arremedo, muita gente faz. Agora, fazer o certo, nem sempre é o mais fácil, mas é o certo, né? Então, conte comigo sempre que você quiser que eu virei aqui mais vezes e tal. Amanhã a gente já inicia o nosso processo eleitoral. A gente vai correr os 4 cantos da cidade aí, falando da minha candidatura a vereador e da candidatura do Alencar prefeito. Eu tenho certeza que voltarei aqui durante a campanha e depois também no segundo turno para a gente repercutir o que aconteceu. Se Deus quiser, agradeço ao elogio e divido o elogio que o senhor fez com toda a nossa equipe, porque eu sento aqui na frente da câmera, mas a nossa brava equipe que está aqui também é responsável, porque eles topam muitas loucuras que eu tenho, viu, vereador? Então, às vezes eu sento aqui, mas já está tudo combinado. Então, eu divido com eles, porque sem eles também seria difícil. Muito obrigado por ter estado aqui, agradeço também a sua equipe. Vamos para um rápido intervalo.